A história da guerra entre Israel e a Palestina à luz da Bíblia começa há milhares de anos, com os patriarcas Abraão, Isaque e Ismael. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação e lhe daria uma terra, onde habitaria sua descendência. No entanto, Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos. Movida pela espera, Sara deu sua serva egípcia Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. Dessa união nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Mais tarde, porém, Deus cumpriu sua promessa e fez com que Sara, mesmo estéril, desse à luz Isaque, o filho da promessa. Com o passar dos anos, Sara percebeu tensões entre Ismael e Isaque e pediu a Abraão que mandasse embora Agar e o menino. Abraão ficou aflito, mas Deus o confortou, dizendo que também abençoaria Ismael, fazendo dele uma grande nação, embora sua aliança permanecesse com Isaque. Assim, Ismael e sua mãe partiram para o deserto, onde Deus cuidou deles. De Ismael vieram muitos povos do Oriente e da Arábia, e de Isaque veio Jacó, que mais tarde recebeu o nome de Israel. Esses dois ramos, o de Ismael e o de Isaque, representam as raízes espirituais e históricas de dois povos, que mais tarde se tornariam o povo árabe e o povo de Israel. Desde o início, a Bíblia mostra que havia uma tensão entre eles, uma rivalidade que não era apenas por território, mas também de propósito e promessa. Isaque era o herdeiro da aliança feita por Deus com Abraão, enquanto Ismael recebeu uma bênção de prosperidade, mas sem a herança espiritual da terra prometida. Muitos séculos depois, quando os descendentes de Israel saíram do Egito, sob a liderança de Moisés e depois de Josué, eles marcharam rumo à terra que Deus havia prometido a Abraão. Essa terra, porém, já estava ocupada por vários povos, entre eles os filisteus, que viviam na região costeira do Mediterrâneo, onde hoje fica a faixa de Gaza. Os filisteus eram guerreiros poderosos e inimigos constantes de Israel. Foi contra eles que lutaram figuras conhecidas como Sansão, Saul e o jovem Davi, que derrotou o gigante Golias, um filisteu de Gate. Essas batalhas entre israelitas e filisteus marcaram a história do Antigo Testamento e se tornaram símbolos das disputas que atravessaram gerações. As guerras não eram apenas por domínio político, mas também por fé. O povo de Israel servia ao Deus único, Javé, enquanto os filisteus adoravam deuses pagãos como Dagon e Baal. Por isso, cada confronto tinha também um significado espiritual. Uma luta entre o povo que carregava a promessa divina e os povos que seguiam outros deuses. Os profetas bíblicos, como Joel e Ezequiel, falaram sobre o ódio das nações vizinhas contra Israel e anunciaram que Deus traria juízo sobre elas. Filístia, o território dos filisteus, é citada em várias profecias como alvo da justiça divina, por ter se alegrado com as desgraças de Israel e por ter buscado destruir o povo escolhido. Com o tempo, os impérios mudaram, vieram os babilônios, persas, gregos e romanos. Mas o território continuou sendo o mesmo centro de disputas. Após a dispersão do povo judeu, muitos povos árabes passaram a habitar a região que hoje é chamada Palestina. Quando séculos depois Israel voltou a se formar como nação, o antigo conflito reacendeu. É como se a antiga rivalidade entre Ismael e Isaque tivesse atravessado o tempo e se manifestado novamente, agora entre israelenses e palestinos. A Bíblia, nas suas profecias, mostra que Jerusalém seria um ponto central de conflito no fim dos tempos. Em livros como Zacarias e Ezequiel, há descrições de nações se levantando contra Israel e de guerras que cercariam a Cidade Santa. Essas passagens são interpretadas por muitos como reflexos do cenário atual do Oriente Médio, onde a disputa por terra, fé e identidade continua. Mas apesar de toda essa história marcada por divisões, a Bíblia aponta para um futuro diferente. O profeta Isaías descreve um tempo em que as nações deixarão as armas e viverão em paz, quando o Messias reinará sobre toda a terra. Será um tempo em que os descendentes de Ismael e Isaque e todos os povos viverão reconciliados, porque a paz virá não da força humana, mas do próprio Deus. Até lá, as feridas antigas continuam abertas, lembrando que a guerra entre Israel e Palestina não é apenas uma disputa moderna, mas uma história que começou há milênios, entre dois irmãos separados pela promessa e pela bênção de um mesmo Deus.